Aleluia, louvado, engrandecido seja o santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero mais uma vez saudar a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Hoje nossa lição de número 8, dia 23 de maio de 2021. O tema da nossa lição é o ministério de evangelista. O ministério de evangelista também é um dom ministerial que o Senhor Deus Altíssimo concedeu à sua santa e amada igreja para o crescimento da sua igreja na face da terra. O texto áureo nos diz, amados irmãos, texto áureo: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Segunda Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Eu gostaria que um dos irmãos, uma das irmãs, lesse a nossa verdade prática, por favor. O evangelista proclama o evangelho de Cristo com ousadia, com o arauto de Deus. Amém. O evangelista, nossa verdade prática, dizemos, o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. O evangelista é um arauto de Deus no mundo. Irmãos, vou desligar o microfone para não prejudicar a classe das crianças, dos irmãos, viu? Mas vamos continuar aqui. Nós vamos, irmão Paulinho, nós vamos ter uma hora de ensino, viu? Nas classes, Escola Bíblica Dominical, dividimos já as classes, as criancinhas também já estão ali, meditando a palavra de Deus. E agora também convido os amados irmãos para darmos continuidade à lição de número 8, 23 de maio de 2021, o ministério de evangelista. Já fizemos a leitura do texto áureo, agora também a verdade prática, já fizemos a leitura, já fizemos a divisão das classes, das crianças, também os irmãos novos convertidos também na classe. Queridos, leitura diária. Vamos ler juntos segunda-feira o que é que diz? Todos juntos? Jesus, o maior evangelista. Então, o maior exemplo de evangelista é o próprio Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 4, versículo 18. Terça-feira, o que é que fala terça-feira? A obra de um evangelista. Quarta-feira, Filipe, o evangelista. Filipe também foi evangelista usado por Deus. Quinta-feira, enviado para evangelizar. O apóstolo Paulo, ele como apóstolo, ele também era um evangelista. Ele que foi enviado para evangelizar. Sexta-feira, o prêmio do evangelista. E sábado, o evangelista apregoa a libertação do mal no santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? A mensagem do evangelho, ela também liberta. A mensagem do evangelho salva, liberta, cura, transforma, opera milagres e maravilhas. Um evangelho completo. O Senhor Jesus, ele está a cada dia usando a sua igreja, pregando o evangelho completo. Um dia o Senhor Jesus voltará e nós reinaremos com ele por toda a eternidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Jesus, a promessa da sua vinda de buscar a sua igreja também está na mensagem do evangelho, um evangelho completo. E o Senhor Jesus, ele nos ensinou: ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Quando este evangelho do reino também tiver sido pregado em toda parte, então virá o fim.
Mas primeiro, a pregação do Evangelho tem que ser levada a toda criatura, para que o Senhor Jesus venha buscar a nós, a sua santa e amada igreja. Leitura bíblica em classe, meus queridos. Atos, capítulo de número 8, versículos 26 ao 35, e também Efésios, capítulo 4, versículo 11. Convido a amada igreja para estarmos de pés em reverência à leitura da Santa Palavra de Deus. Leitura bíblica em classe. Glória a Deus. Atos, capítulo 8, versículos 26 em diante. Assim nos diz a palavra de Deus. Eu vou ler o primeiro versículo 26, a igreja leu 27 em conjunto, e assim sucessivamente. Glória a Jesus. Louvado seja o santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Atos capítulo 8, versículos 26 em diante. Leitura em classe. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Tinha ido a Jerusalém para adoração. 28. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: chega-te, oh, aleluia, glória a Deus. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E roubou a Filipe que tu dizes que com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Abriu a boca e, começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Efésios 4:11, vamos ler todos juntos? E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, mais uma vez te agradecemos pela tua santa palavra que tem chegado até nós nesta manhã. Palavra fiel e verdadeira de que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus Altíssimo, vem nos capacitar pelo teu Espírito Santo de poder, sabedoria, unção e virtude para pregar o Evangelho, a mensagem do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para este mundo que precisa ouvir a tua palavra, e que eles, ouvindo a tua palavra,
dê lugar ao Espírito de Deus, dê lugar ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo e possam receber a salvação na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos iniciando nossa escola bíblica dominical. Já fizemos, a leitura do texto áureo, verdade prática, leitura diária, leitura bíblica em classe, e agora vamos discorrer sobre o comentário da nossa lição. Hoje o tema da nossa lição é o ministério de evangelista. Glória a Deus. Como está escrito em Efésios 4, verso 11, Ele mesmo, Deus Altíssimo, Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo a edificação, a consolação, a igreja do Senhor Jesus ser edificada, a igreja do Senhor Jesus Cristo ser capacitada por Deus para desempenhar a maior missão que o Senhor Jesus deixou para nós: pregar o Evangelho a toda criatura. E na igreja de Deus, nós sabemos que o Espírito Santo, ele continua capacitando a nós, a sua santa e amada igreja, dia após dia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amados, a introdução da nossa lição diz: o ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Por isso estudaremos, procurando vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou e como esse dom ministerial por Deus concedido é tratado no Novo Testamento, bem como sua igreja destacada, operação nas igrejas, como aconteceu em Corinto, como aconteceu em Éfeso, e também no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vemos esta parte do dom de evangelista, acontecendo não somente no livro de Atos dos Apóstolos, mas na igreja primitiva. Nós vemos a constatação. Temos então de Jesus a ordem para pregar o evangelho, e em sua multiforme sabedoria o Deus Altíssimo dispõe para a sua igreja o poder necessário para proclamar o evangelho com ousadia. O nosso Deus, ele não mudou. O Senhor Deus Altíssimo, ele enviou Jesus Cristo com a mensagem do evangelho, e essa mensagem, Jesus, ao retornar para os céus, ele retornou, mas deixou a sua igreja como luz do mundo e sal da terra. Ide, pregai o evangelho a toda criatura, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos? É a mensagem da palavra de Deus. E todos nós, como discípulos de Jesus, temos que falar desse amor de Jesus. Nós não podemos ficar com essa bênção só para nós. O amor de Deus nos fala disso, de compartilhar essa salvação, esse amor de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo, ele veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Deus não faz acepção de pessoas, ele ama a todos igualmente. Ah, pastor, mas tem tanta gente que não quer dar ouvido. Mas vamos orar para que o Espírito Santo possa achar lugar e aquelas pessoas possam dar lugar, à palavra de Deus, e possam agora receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A nossa parte é esta: orar, interceder, pregar o Evangelho, não nos cansarmos de levar a mensagem da palavra de Deus. Amados irmãos, continuando, nós temos aqui falando de que o Senhor Jesus Cristo, ele instituiu pregadores do Evangelho, evangelistas. E eu digo para os irmãos que o maior evangelista que já houve na face da terra foi quem? O próprio Senhor Jesus Cristo. Ele percorria toda a Judéia, toda a Galileia. E olha que hoje em dia a gente vai de carro, pega um ônibus, não é assim? Jesus fazia aquilo andando, levando a mensagem em todos os lugares, e os discípulos aprenderam com Jesus. Amém, irmãos? Ele deixou a sua glória e veio a este mundo
na forma de homem, sendo obediente, né? Colocou-se na forma de servo, obedecendo a Deus. A Bíblia diz que ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome do Senhor Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, meus irmãos? Aleluias. E o comentário 1 diz isso: Jesus envia os 70, Lucas capítulo 10, do versículo 1 ao 20. São poucos os que anunciam, diz o comentário 1, item 1. Quando Jesus enviou os 70 para anunciar as boas novas do reino de Deus na região da Galileia, o próprio Senhor Jesus Cristo asseverou dizendo: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. São poucos porque, primeiramente, os discípulos não podem proclamar a si mesmos ou uma mensagem própria. Em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus, jamais de si mesmos, jamais procurando seus próprios interesses, mas levando a mensagem do Evangelho do reino de Deus. Então nós temos que nos preocupar com o teor da mensagem, a mensagem da salvação. Nós temos que nos lembrar disso, né, irmãos? Do compromisso com a mensagem bíblica, do Evangelho, da palavra de Deus. Tomarmos o tempo da palavra de Deus. Para estarmos falando de outros assuntos, o próprio Deus ele vai agir nisso aí, porque o Senhor Deus ele vela pela sua palavra para cumprir, e nós não podemos sair por aí propagando a nós mesmos. Não, nós temos que levar a mensagem que salva no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque em nenhum outro há salvação. Glória a Deus. Lamentavelmente, ao longo dos séculos, muitos foram aqueles que na seara do Senhor falaram em seu próprio nome, e ainda continua acontecendo hoje ainda, e pregam sua própria mensagem, destoando o que a palavra de Deus diz. Porém, nós sabemos que Deus ele cuida da sua palavra, ele vela da palavra para cumprir. Os discípulos, segundo o coração do Senhor Jesus, ainda são poucos, mas o Senhor continua a convocar obreiros para a sua seara. Ouçamos a voz do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor nos abençoa tanto nesta terra, mas principalmente, irmãos, os obreiros, os evangelistas, aqueles que pregam a mensagem do Evangelho, que levam a mensagem, o compromisso com o reino de Deus, o crescimento do reino de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus ele vai recompensar a cada um segundo a sua obra. Em Apocalipse, o Senhor Jesus diz: eis que o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Glória a Deus. Tem mais ainda, queridos. Comentário 1, item 2. Tem assim, ó: enviados para o meio de lobos, proclamar o Evangelho num mundo que é contrário à mensagem do reino de Deus, certamente levaria os arautos de Cristo, os evangelistas, a serem perseguidos. Os 70 que Jesus enviou seriam rejeitados, perseguidos e até ameaçados de morte. A história da igreja nos mostra que pessoas pagaram com a própria vida por professar a fé em Cristo. Nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo que em qualquer outra época da história da igreja. Imagine que estatística, irmãos. Os verdadeiros evangelistas enfrentarão ainda muitas perseguições, sobretudo em países dominados por religiões anticristãs e fundamentalistas, que muitas vezes colocam em risco a vida dos próprios missionários, estão pregando o Evangelho do Senhor Jesus somente porque falam do amor de Jesus. Eles são comparados a cordeiros que se dirigem para o meio dos lobos. O Senhor Jesus advertiu sobre isso. Irmãos, ainda nós vimos ainda hoje em dia determinado
missionário na época do comunismo, em um país comunista. Ele estava preso e ali ele tinha pregado o evangelho a muitas pessoas, e aquele missionário foi preso depois de muitos anos pregando o evangelho, para nunca mais pregar o evangelho, e a polícia comunista daquele lugar prendeu e agora mandou executar o missionário, e queria que ele parasse de pregar o evangelho. Se ele parasse de pregar o evangelho, então ele seria solto e poderia viver. Ele disse: não posso deixar de pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, não posso negar o nome do Senhor Jesus. Aí o missionário aproveitou a oportunidade para pregar o evangelho antes da sua execução, e ele dizia: porque certamente se com ele sofrermos, também com ele reinaremos. E o Senhor Jesus vai voltar e nós reinaremos com ele. Esse corpo mortal vai descer à sepultura, mas o espírito voltará para Deus que o deu. E aquele pelotão ouvindo, e o general mandando que ele negasse, ele não negou, e já tinham cavado um buraco grande, e agora começaram a jogar a terra por cima do missionário, e o missionário vivo, para que ele negasse a Jesus. E o missionário não negou, e ele ali foi soterrado, e todos aqueles soldados viram o missionário passar para a eternidade dando glória a Jesus, que estaria com a sua vida segura nas mãos do Senhor Jesus. Parece até que aquele testemunho do missionário acabou ali, que foi soterrado, enterrado vivo, e o pelotão de vários soldados cumprindo a ordem do general. Tempos passaram-se alguns meses, e de repente, quando chegam nas igrejas subterrâneas daquele país, que pregavam o evangelho subterrâneo por causa da perseguição, quem é que os irmãos encontram lá? Os soldados que viram o missionário não negar Jesus. Eles disseram: nós temos que aceitar esse Jesus, porque aquele missionário falou com tanta certeza da salvação, que ele entregou a própria vida, sabendo que estava sendo sepultado ali o corpo físico, mas o espírito volta para Deus, e quando Jesus voltar reinaremos com ele. E aquele pelotão aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém, irmãos? A obra do evangelista, dos missionários, nós estamos tendo facilidade de pregar o evangelho no Brasil, e glória a Deus por isso. Vamos orar para que tenhamos liberdade para continuar pregando o evangelho no Brasil com toda a liberdade, com toda a autoridade e unção do Espírito Santo. Mas vamos orar também pelos países em que os irmãos têm dificuldade de fazê-lo, para que Deus dê mais graça aos seus servos para continuar levando a mensagem com poder, autoridade e unção do Espírito Santo. E vamos aproveitar a liberdade que Deus tem nos dado, que muitos irmãos não têm aproveitado essa liberdade para falar do Evangelho de Jesus. Vamos falar desse amor de Deus, porque tudo na vida passa. Amém, irmãos? A Bíblia diz que tudo passa. O apóstolo João escrevendo diz: olha, e o mundo passa, e as suas concupiscências, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Oh, aleluia, glória a Deus. Ainda comentário 1, item 3, que aqui diz a palavra de Deus: os sinais e as maravilhas confirmam a palavra do Senhor. Os 70 discípulos receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. É que nessa parte aqui Jesus envia 70 discípulos ainda a Israel, às aldeias, em todos os lugares. Mais tarde, entre os discípulos, Jesus vai separar 12, e desses 12 vai chamar de apóstolos, né? Já meditamos nesse sentido, em nome de Jesus, para levar o evangelho de Deus com graça. Esses 70, eles voltaram da missão, os evangelistas, maravilhados e surpreendidos, diziam: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Versículo 17. Mas naquele momento, Jesus falou-lhes de uma realidade que eles não compreendiam. Aquele poder era para confirmar a palavra do reino de Deus, não a palavra do homem,
mas a palavra de Deus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, o seu poder não mudou. Onde Jesus está, onde a palavra de Deus é pregada, os milagres, as maravilhas acontecem, porque Jesus é maravilhoso, já diz a palavra de Deus. Então, irmãos, o verdadeiro significado de desfrutar da alegria do Espírito não é primeiramente ver milagres, mas saber que através da exposição do Evangelho, do poder, temos os nossos nomes escritos nos céus. Jesus disse: olha, alegrai-vos, não porque os demônios se sujeitam e milagres acontecem, mas alegrai-vos por ter o vosso nome escrito nos céus. Amém, irmãos? Certamente que a igreja que serve ao Senhor Jesus, que dá glória ao nome dele, dá lugar ao Espírito Santo, o nome do Senhor Jesus será glorificado, as maravilhas, os milagres vão acontecer, porque, como eu já disse, Jesus, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. Seu poder não mudou. Jesus, ele é maravilhoso. Glória a Deus. Comentário 2: a grande comissão. Aqui fala no comentário 2 sobre o texto de Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, Marcos 16, versículo 15 ao 20, da ordem que Jesus deu para pregar o Evangelho a toda criatura. De também ir e ensinar o Evangelho, também batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A grande comissão. Comentário 2, item 1. O alcance da grande comissão. Eu quero dizer aos irmãos que esse comentário 2 aqui agora é uma exposição da responsabilidade da igreja pregar o Evangelho a todo mundo, em todo mundo e a toda criatura. Se nós que observamos aqui em Lucas capítulo 10, do versículo 1 ao 20, no comentário 1, que Jesus enviou 70 às aldeias e em Israel, mas agora, no final do seu ministério, após a ressurreição do Senhor Jesus, ele após ressuscitar, ele ressuscitou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora é necessário que a igreja se posicione para levar o Evangelho a toda criatura. Se uns puderem abrir sua Bíblia em Mateus capítulo de número 28, como puder ler, versículo 18 em diante. Mateus capítulo 28, a grande comissão. Versículo 18 em diante. Chegando-se, Jesus falou, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, pode ler, minha irmã. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Então o Senhor Jesus aproximou-se dos discípulos, chegou-se, Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Isso aqui foi logo já ter ressuscitado, não foi, irmãos? Ele vai mandar pregar o Evangelho a toda criatura. No Evangelho de Lucas capítulo 10, quando ele deu a missão aos 70 discípulos, que o comentário 1 falou, Lucas capítulo 10, versículo 1, diz assim, ó: e depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir, e dizia-lhes: grande é em verdade a seara,
mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Aqui, o Senhor Jesus está no seu ministério terreno e mandou 70 discípulos, de 2 em 2, em todas as aldeias e cidades de Israel, anunciando que ele haveria de passar por lá. Pregação do Evangelho, né? Ministério do evangelista. O Senhor Jesus, após cumprir seu ministério aqui na terra, os homens rejeitaram a Jesus, a Bíblia diz isso. Ele foi entregue, né, aos malfeitores, foi feito um juízo de exceção. Jesus, o Senhor Jesus Cristo só fez o bem, amém, irmão? Andou curando os enfermos, dando vista aos cegos, os paralíticos andando, levando a mensagem de Deus, curando os leprosos. Não fez nenhum mal, mas eles crucificaram a Jesus, porque não creram em Jesus como Filho de Deus. Mas Jesus, ele disse: eu mesmo dou a minha vida, tenho poder para dar e tenho poder para tomar. Ele se entregou como Cordeiro de Deus, derramando sangue remidor para perdoar os nossos pecados. Mas ele mesmo disse que ressuscitaria ao terceiro dia, amém, irmãos? Passou a sexta-feira, passou o sábado, quando foi domingo de manhã bem cedo, Jesus ressuscitou, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É nessa parte que nós estamos aqui meditando agora. Após a ressurreição de Jesus, tem a grande comissão, o comentário 2, Mateus 28, 19 e 20, e também Marcos, capítulo 16, 15 a 20, pregar o evangelho a toda criatura. Então, como nossa irmã acabou de ler, Mateus 28, 18 diz: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus havia ressuscitado e agora ele dá essa grande ordem imperativa. Irmãos, quem é discípulo de Jesus tem que obedecer os mandamentos de Jesus, amém, irmãos? Pregar o evangelho a toda criatura. Então Jesus disse, versículo 19, o que é que ele fala? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Estamos nessa palavra, pregando o evangelho até Jesus voltar. E como está escrito em Marcos, e quem crê em Jesus não será condenado, mas quem não crê, como diz o apóstolo João também, já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Então a mensagem é esta: crê em Jesus para ser salvo. Ele perdoa os nossos pecados, escreve o nosso nome no livro da vida, a cada dia nos abençoa aqui na terra, com toda a sorte de bênção aqui na terra, porque Ele é maravilhoso, cuidando da sua igreja, mas acima de tudo, Ele foi preparar um lugar nos céus para nós, amém, irmãos? Ele diz em João capítulo 14: vou preparar-vos um lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, disse Jesus. Amados, a grande comissão, comentário 2, item 2. O mundo está dividido em dois grupos, irmãos, em dois grupos. O comentário 2, item 2. Crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos 16, 16. Por que condenado? Porque o homem, quando nega Jesus, quem está se condenando é o próprio homem. Porque para ser salvo é só receber Jesus. Se não receber a Jesus, não tem outro caminho para ser salvo. Por isso que João diz: quem nele crê não será condenado, diz o apóstolo João. Quem nele crê, diz o apóstolo João, quem crê em Jesus não será condenado, porque está crendo em Jesus. Mas quem não crê, o apóstolo João diz, já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. A única salvação é Jesus. A cada dia que passa, nós estamos vendo que essa realidade, estamos descobrindo que a solução está na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Aqui o Evangelho de Marcos destaca dois grupos de pessoas diante da mensagem de Jesus: os que creem e os que não creem acerca da salvação. Os evangelhos não se preocupam com a nacionalidade da pessoa, não se preocupam com raça, com sexo, com condição socioeconômica, se é rico, se é pobre, se é judeu, se é grego. Não. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama a todos igualmente. Muito embora, às vezes, muitos que são ricos acham que não precisam de Jesus, mas precisa. Todos nós precisamos de Jesus. Deus não faz acepção de pessoas, Ele ama a todos igualmente, amém, irmãos? Toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno, crendo ou não no Evangelho. Às vezes nós perguntamos para as pessoas que pregam no Evangelho, tem um folheto que ele pergunta assim: onde você vai passar a eternidade? E a pessoa não sabe dizer. Só tem dois caminhos: um de salvação, outro de perdição. Crendo em Jesus é salvação, amém, irmãos? O nosso nome é escrito no livro da vida. Se negar a Jesus, a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, disse Jesus, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. E não vai ter como fugir do juízo de Deus, porque Deus conhece todas as coisas. Então o que é que o homem tem que fazer? Correr para os braços de Jesus, deixar a soberba, deixar o pecado, deixar a arrogância deste mundo, né? Um mundo tão mau, tão violento, né? Deus não tem ensinado isso através de Jesus para o mundo, mas o mundo tem abandonado o amor de Deus e tem se entregue à corrupção, ao pecado, à violência, porque não ouve a mensagem de Jesus. O Evangelho do Senhor Jesus é um Evangelho que transforma o homem numa nova criatura. A solução para a humanidade está na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. A grande comissão hoje, comentário 2, item 3. A grande comissão hoje: a tarefa da evangelização do mundo está inacabada, ainda não terminou. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões de fé. Há regiões em que o número de cristãos está diminuindo, como na Europa recentemente. Recentemente na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Em Portugal, quase 300 igrejas. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos, foram cristãos. A Holanda, berço do protestantismo, a Inglaterra também. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, né, do islamismo. Restaurantes também, templos transformados em restaurantes, bibliotecas e também templos transformados em casa de shows na Europa. Se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual, em poucas décadas a Europa se tornará num centro multirreligioso, ou o cristianismo não mais a influenciará. Precisamos reevangelizar o continente europeu, pregar o evangelho não só na Europa, em toda a parte do mundo. Graças a Deus que aqui no Brasil a estatística é diferente. Aqui no Brasil, os cinemas daqui é que viram igreja, né? O lugar de show vira igreja. E tem gente achando ruim. Meus irmãos, tem que pregar o evangelho mesmo. Os lugares, aqui mesmo era uma delicatesse, né, irmã Teófila? Aqui vendia pão, essas coisas, né? E agora aqui o pão é o pão da vida descido do céu, que é Jesus, amém, irmão? Temos que fazer a nossa parte como igreja de Deus, amém, irmãos? O povo de Deus não pode cruzar os braços. A mensagem do Evangelho é: o Espírito Santo quer continuar usando a sua igreja para a glória do seu santo nome. Amém. Colocarmos em prática, não é só ler a palavra e ficar para nós, temos que levar a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo a toda criatura. Agora eu quero fazer uma ressalva, como o comentarista está falando aqui. Eles estão dizendo não para Jesus, mas eles estão correndo um grande risco, porque eles estão sendo evangelizados. Eles ouvem a palavra continuamente. É que eles estão dizendo não para Jesus. Está preferindo casa de show do que igreja.
está preferindo as drogas do que Jesus, mas estão sendo evangelizados. E a mensagem do Senhor Jesus não é quando todos tiverem aceitado o Evangelho, não. É quando todo mundo tiver ouvido a mensagem da salvação. E esse Evangelho do Reino será pregado em toda parte, então virá o fim. E tem gente, se apega nas estatísticas, que a terça parte do mundo já aceitou Jesus e a outra não, mas eles estão ouvindo o Evangelho. É quando esse Evangelho do Reino for pregado em toda parte, os sinais da vinda de Jesus nos mostram, os sinais que estão acontecendo nos mostram que a vinda do Senhor Jesus está às portas. Amém, irmãos? Falei para os irmãos da velocidade da informação agora, né? No século 21, terceiro milênio, século 21, a velocidade da informação nas mãos das pessoas, o Evangelho entrando nos países cortina de ferro, onde não tinha condição de pregar o Evangelho, nos países comunistas, a palavra de Deus chegando, na China também, né? Aí chega a mensagem na cortina de bambu, na Rússia, na China, Cuba, outros lugares, nos países fundamentalistas, o islamismo, a mensagem está chegando, traduzida a mensagem na língua deles, de forma instantânea. O Evangelho está sendo pregado e vai continuar sendo, porque a vinda do Senhor se aproxima. Amém, irmãos? Amém. Vamos fazer a nossa parte em nome de Jesus. Comentário 3, o dom ministerial de evangelista. Comentário 3, amados irmãos. Nos diz a palavra de Deus. O conceito de evangelista. O termo evangelista deriva do verbo evangelizo, isto é, transmitir boas novas do Evangelho. Evangelho de quem? Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o Evangelho. Foi concedido pelo Pai através de uma capacitação ministerial, objetivando propagar o Evangelho a toda a humanidade. O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos, esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas para tocar os corações e quebrantar a alma dos pecadores. Comentário 13 tem 2, o papel do evangelista. O evangelista é por excelência o pregador de boas novas de salvação. Através de sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Antes de continuar nesse comentário 2, item 2, eu quero aqui citar o exemplo de evangelistas, homens de Deus, usados durante a história. A lição nos trouxe aqui 3 exemplos. Nós temos aqui John Wesley. John Wesley foi fundador da Igreja Metodista. Ele tinha 37 anos quando começou a viajar e a pregar na Inglaterra. Além de esmerar-se na fé, através dos estudos das Escrituras, ele, juntamente com seu irmão Charles Wesley, dirigia-se às prisões para levar a mensagem de salvação aos presos da Inglaterra, para que a mensagem fosse levada. Eles estavam presos naquele lugar, mas estão recebendo libertação através da pregação do Evangelho, da palavra do Senhor Jesus. John Wesley também, como os cooperadores, como os trabalhadores, e também levou a mensagem aos campos da Inglaterra, em vários lugares. Ele ia de cidade em cidade pregando o Evangelho e a obra de Deus crescendo. É um trabalho do evangelista. Charles Finney, outro exemplo de um grande... Tiveram vários evangelistas, ainda tem muitos, graças a Deus. Um famoso pregador avivalista do século XIX, que viveu para pregar o Evangelho de Cristo. Charles Finney foi um homem de muita oração e paixão pelas almas. Ele participou do segundo movimento de grande despertamento espiritual. Charles Finney, inclusive, era advogado. Ele escreveu um livro de teologia sistemática de Finney, mas ele tinha amor pelas almas, de pregar o Evangelho a toda a criatura. Milhares de pessoas foram a Cristo por intermédio desse intenso ministério de Finney. Também D.L. Moody também alcançou milhares de almas pregando o Evangelho às multidões. Moody, ele quis ser aquele homem que a palavra de Deus diz que levar o Evangelho onde tiver uma criatura, levar a mensagem, e conta-se que Moody pregou o Evangelho a milhares e milhares de pessoas.
Também David Wilkerson. O pastor David Wilkerson iniciou seu ministério no ano de 1958, é mais recente, em Nova York. Ali ele pregou para pessoas drogadas, marginalizadas, representadas pelas gangues locais de Nova York. A obra é intitulada A Cruz e o Punhal, que foi também escrita pelo missionário David Wilkerson, tratou desse fato ou dessa realidade. A Cruz e o Punhal, mundialmente conhecida, narra esse período da vida de David Wilkerson. Ainda há outras obras desse grande evangelista, como Faminto por Mais Jesus, A Trombeta em Sião, ambas editadas pela CPAD. Outros missionários, outros evangelistas, alcançando cidades, alcançando nações. Billy Graham, recentemente, o grande evangelista Billy Graham, que pregou o evangelho a grandes multidões, Bernard Johnson, também a grandes multidões, outros missionários, outros evangelistas, Daniel Berg, Gunnar Wingren, apesar que Gunnar Wingren, ele era mais de pastorear a igreja em Belém, mas Daniel Berg era exatamente ali de pastor, um evangelista. Daniel Berg entrava pela floresta amazônica, indo buscar as aldeias onde tivesse alguma pessoa, ele ia alcançar com o evangelho do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Conta-se que Daniel Berg, já velhinho, no hospital, ele já velhinho, na cadeira de roda, ele ia de enfermaria a enfermaria, levando o folheto e pregando o evangelho, mesmo já idoso e na cadeira de roda, levando a mensagem, de leito em leito naquele asilo hospital. É a obra de um evangelista. Amém, irmãos? É o dom que Deus dá. Então, queridos, continuando a nossa lição, podemos citar outros exemplos ainda, muitos outros exemplos. O papel do evangelista, comentário 13, item 2. O evangelista é por excelência o pregador de boas novas de salvação. Através de sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Muitas vezes o evangelista torna-se um plantador de igrejas, como tem ocorrido em diversos lugares do Brasil e pelo mundo afora. Esse trabalho de implantação de igrejas é trabalho de evangelismo, é trabalho do evangelista, porque muitas vezes, irmãos, começar o trabalho onde ainda é bem incipiente, onde ainda não tem aquela frequência de muitos membros, mas, irmãos, vamos regando com as nossas lágrimas, vamos molhando o solo no sentido espiritual, e Deus vai fazer frutificar a semente, que é a palavra, vai germinar, vai se transformar numa árvore frondosa e vai dar muitos frutos para a glória de Deus. Amém, irmãos? E olhar e ver que aquelas vidas são importantíssimas para Deus. Então, muitas vezes o evangelista torna-se um plantador de igrejas, como tem ocorrido em diversos lugares do mundo e pelo mundo afora. Um evangelista cheio de graça de Deus poderá tocar corações com a mensagem do evangelho de modo tão convincente que leva o povo a crer e acatar as boas novas de salvação e ao Senhor amado que é Jesus, recebê-lo como único e suficiente Salvador. Amém. A finalidade do ministério evangelista, comentário 3, item 3. Finalidade do ministério. Da mesma forma que o ministério do apóstolo e do profeta, o do evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor Jesus para uma vida de serviço cristão, bem como consolação, exortação e edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso espera-se desse obreiro que o fundamento do seu ministério seja quem? Jesus Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento, amém, irmãos? O fundamento é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não pode haver outro fundamento senão Cristo. O evangelista deve também em tudo ser sensível à voz do Espírito Santo. A exemplo de Filipe, o obreiro deve ser obediente ao Senhor, seja para falar a uma única pessoa. Filipe, irmão, o Espírito Santo conduziu Filipe para Banda Sul, que desce de Jerusalém para Gaza, o caminho que estava deserto, e ele foi para lá para pregar. Mas o Espírito Santo sabia que por ali iria passar o eunuco de Cândace, que é a rainha dos etíopes. Ele era o eunuco, o mordomo mor, e ele estava examinando
né, ele ia a Jerusalém para adorar e voltou lendo o profeta Isaías. O Espírito Santo sabia que ele tinha desejo de receber a palavra. Entende tu que lês? O evangelista, ele tem que ensinar, pregar aquilo que está na palavra de Deus. E com essa mensagem, o Espírito Santo disse a Filipe: achega-te para perto dele. Eu fico assim maravilhado de ver como o Espírito Santo, ele nos dá todas as estratégias, ele ensina tudo. Ainda corre, Filipe, achega-te para perto dele. E chegou, né? Isso fala de estarmos na posição, à disposição de ser usado por Deus. E chegando lá, pergunta a ele: entende com que lês? Ele disse, o eunuco começou a falar: o profeta está falando aqui dele mesmo ou de outro? Aí Filipe aproveitou a oportunidade para mostrar e anunciar a Jesus naquela passagem. Irmãos, como é maravilhoso ouvir a palavra de Deus e ser dirigido pelo Espírito de Deus. Agora eu pergunto, ali naquele lugar, né, naquele caminho da banda sul que desce de Jerusalém para Gaza, né, Filipe foi para pregar para quantas pessoas? Uma pessoa, aquele mordomo. Como Jesus já tinha dado exemplo, o maior exemplo que deu foi Jesus. Jesus desviou sua rota, estava fazendo a obra de Deus. Desviou não, ele tinha que alcançar lá. Ele andou 135 quilômetros para chegar, para pregar para a mulher samaritana, pregar para apenas uma pessoa. E depois aquela mulher se tornou uma missionária. E esse mordomo também, ele vai chegar na sua terra, ele vai anunciar Jesus. Foi para pregar para uma pessoa. E hoje tem evangelistas que eles só querem pregar, amém. Se tiver muita gente, amém, glória a Deus por isso. Se tiver milhares de pessoas, amém por isso. Mas se tiver uma pessoa, 2, 3, 10, 20, 50, 100, 200, 300 mil, não importa, leva a mensagem do Senhor Jesus, amém, irmão? Tem que pregar a palavra de Deus em tempo e em fora de tempo, com o mesmo ânimo, com o mesmo vigor, com a mesma unção do Espírito Santo, amém, queridos? Então, queridos, o evangelista deve em tudo ser sensível à voz do Espírito Santo, a exemplo de Filipe, o obreiro. Deve também ser obediente ao Senhor, seja para pregar para multidões, ou seja para falar a uma única pessoa. Outro aspecto importante desse ministério é a habilidade que o evangelista deve ter na transmissão das boas novas. O arauto de Deus, que é o evangelista, precisa ser capaz de responder a seguinte pergunta dirigida ao pecador: entendes tu o que lês? Atos capítulo 8, versículo 30. Para isso, temos que estar vivendo uma vida de oração e meditando na palavra de Deus de dia e de noite, para que o nosso bom depósito esteja cheio da palavra de Deus, amém, irmão? E transmitir àqueles que necessitam, amém? Conclusão da nossa lição. Faltam apenas 4 minutos, mas dá para concluir. Conclusão. Diga comigo, o dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas conforme o propósito do Espírito Santo para o fortalecimento e edificação das igrejas locais e salvação das vidas. Continuando, queridos, isto porém não significa desobrigar os crentes individualmente do labor da evangelização. Todo seguidor de Cristo, isto é, todo aquele discípulo de Jesus, tem em sua caminhada cristã o firme compromisso de propagar a mensagem do Evangelho, ou seja, pregar o Evangelho a toda criatura. Todos nós, como discípulos de Jesus, temos esse compromisso. Continuando, amados, diga comigo:
E deste compromisso não pode se apartar um único milímetro. Que Deus levante mais evangelistas para a sua grande seara e que nós, discípulos do Senhor Jesus Cristo, venhamos a dar mais e mais lugar ao Espírito Santo para nos capacitar a pregar o Evangelho a toda criatura com ousadia, poder de Deus, milagres, maravilhas e sabedoria dos altos céus. Amém? Amém e amém. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo permaneça com toda a igreja, agora e para todo sempre. Amém, amém. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus.